No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Quem é que tem ânimo em ser contrariado? Pois é, todos nós já fomos contrariados. Mas o que prova quem é quem? Talvez até mesmo Deus o contrariou, não fazendo a sua vontade. E aí? Quem você elegeu ser o seu dono? Deus ou você? Nós temos falado sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E também falamos, paralelo a isso, sobre o nosso reino, a nossa vontade, o nosso querer, né? Toda pessoa, podemos dizer assim, que é um rei, tem a sua vontade, tem o seu querer, o seu anseio, a sua disposição de fazer as coisas, o seu interesse. Bom, vamos falar, segundo a palavra de Deus, o que Jesus fala sobre essa situação. Jesus falou o seguinte: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Bem, antes de dar continuidade ao que Jesus fala sobre essa situação da vontade de Deus, você vê que esse homem tinha 2 filhos e quando ele pediu que fosse para a vinha trabalhar, o primeiro disse que não ia, mas depois, arrependendo-se, foi. O que isso fala? Você diz assim: olha, eu não vou, e depois você faz. Isso fala da sua consideração ao seu pai. Se você não tem consideração ao seu pai, você não se sente incomodado com o que você disse. Você faz a sua vontade. E o que aconteceu com o segundo filho? Esse homem falou também do mesmo modo, mas ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Quer dizer, ele disse na frente que ia, mas não foi, não obedeceu, não teve consideração, não teve responsabilidade. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Todo mundo sabe que quem obedeceu é o que fez a vontade de Deus. Aparentemente fácil de entender, na nossa cabeça a gente entende facilmente. Aquele que obedeceu foi o que fez a vontade do Pai. E aí Jesus disse: olha, em verdade eu vos digo que os publicanos eram um grupo de pessoas que cobravam impostos, não eram bem vistos. E as meretrizes, que eram as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. O que isso quer dizer? Que os que cometem erros, os que são pecadores, os que se sentem mal com seus próprios pecados, esses entram adiante de vós. Passam aqueles que se sentem
acomodados com a sua própria vontade e não se incomodam com os seus erros, mostrando assim que não tem interesse de agradar a Deus. Não tem disposição, não tem ânimo. Você sabe que quando você tem ânimo de obedecer, é porque você considera. Se você não tem ânimo, então você não considera. E aí fala de cada pessoa. Bem, eu gostaria que você avaliasse o que tem acontecido com você. Talvez você está sempre sintonizado, vai à igreja, aparentemente está na fé, participa de um grupo, evangeliza, mas quando se trata de alguém pedir para você fazer uma coisa que você não quer, você diz fazer e não faz. Ou diz não fazer, mas depois se arrepende e faz. Bem, avalie quem você tem sido e já voltamos após essa trilha musical. Quantas vezes fomos contrariados? Muitas vezes, não é? E às vezes pensamos que pela forma de sermos contrariados temos que defender a nossa vontade. Isso é o que sente a carne, a vontade humana. Mas quem considera Deus, avalia quando tem uma resposta ou tem um sentimento que é contrário à vontade de Deus. Não quer conviver com esse mal em contrariar o próprio Deus. Aquele que tem autoridade acima de você, que é o próprio Deus. E quando não há esse interesse de agradar a Deus, você não se importa, você não sente mal com seus erros. Mas aquele que quer fazer a vontade de Deus anda observando a si mesmo e querendo acertar a vontade de Deus. Jesus disse assim: porque João Batista veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Veja que João Batista pode ser representado por um servo de Deus, que veio, ou por uma pessoa até usada por Deus, que ensinou, que me mostra o caminho da justiça. Mas existem muitas pessoas que não querem o caminho da justiça. Querem a sua própria vontade, que seja predominante essa vontade, independentemente se ela é injusta ou não. Então, quando vem um homem de Deus, um servo de Deus, falando da justiça, a pessoa decide não crer. Decide olhar com maus olhos. Mas os publicanos, quer dizer, aqueles que se sentem pecadores, e as meretrizes o creram. Creram porque, mesmo que estivessem cometendo os seus pecados, errando, roubando, traindo, tirando proveito, eles creram na justiça
e arrependeram-se dos seus pecados. E Jesus falou: vós, porém, vendo isto, vendo os publicanos, as meretrizes, se arrependendo dos seus pecados, vocês viram, nem depois vos arrependestes para o crer. Quer dizer, mesmo vendo testemunhos de pessoas ao seu redor que aceitaram a verdade, você não se arrependeu para crer. Quer dizer, você não sujeitou à verdade, não acatou, não se incomodou com o seu pecado, lidou muito bem com o seu pecado. Triste, não é? É uma decisão de cada pessoa. E aí fala se ela é de Deus ou não. Ela pode ter uma postura, sim, uma roupa, uma conduta aparentemente de Deus, mas quando ela não aceita a justiça, ela não aceita a verdade de Deus. E é só você olhar para a sua própria vida e você vai ver quem você tem sido. Uma coisa é você falar, todo mundo fala bem de si mesmo. Outra coisa é as provas que você tem dado da sua vontade, do que você faz. Se você agrada a Deus ou se você agrada a si mesmo.